O Brasil de hoje... O jovem se deixa influenciar. De modo geral, eu não acho muito respeitoso, embora hoje tem muita propaganda da terceira idade. Ninguém tem mais liberdade de sair num certo horário na rua. E o Brasil de amanhã? Olhando a história dos meus avós, aprendo a valorizar tudo que eu tenho hoje. Eles têm muitas histórias, então a gente tem que sentar, ter paciência e ouvir as histórias deles. Essa questão clichê, assim, todo mundo fala que tem que ajudar a atravessar a rua. Todo mundo fala, mas ninguém faz, né? Em menos de 50 anos, o nosso país passará por uma profunda mudança social e econômica. O motivo? O número de idosos superará o de jovens em 2060. Qual a visão dos jovens em relação a essas previsões? E a opinião dos mais experientes? Confira agora, na estreia da reportagem especial De Olho no Futuro. De Olho no Futuro. Novos velhos no Brasil. O site da BBC Brasil revela que o número de idosos no nosso país deve quadruplicar até 2060, segundo o IBGE. A explicação seria a maior expectativa de vida e a diminuição da taxa de fecundidade, que pode cair de 1,77 filho por mulher para 1,5 em 20 anos. O censo de 2010 revelou ainda que a população mais velha deve passar dos atuais 14,9 milhões para 58,4 milhões em 2060. Falta pouco para que Leonildes entre nessa faixa. A nossa idade vai aumentar, mas queremos estar bem, porque você pensou quão horrível é não sabendo o que está fazendo e os outros trocando fralda? É bom esse avanço dos anos, mas com qualidade de vida. Primeira policial feminina de São Paulo, advogada e aposentada, Elza Pieroni Martim, concorda com Leonildes. Tanto é que há uns anos atrás, com 60, 70 anos, estavam morrendo, e agora não. Chegar com qualidade, não com idade. Outros dados do IBGE apontam que em 50 anos, a expectativa de vida do brasileiro deve saltar dos atuais 75 anos de idade para 81 anos. Nós fomos às ruas pesquisar o que a população idosa acha sobre esses dados do IBGE. Mas há quem desconfie, como o músico aposentado de 76 anos, Rodolfo Panico. Não acredito nisso. Sinceramente, não. Claro que eu quero viver até 100 anos. Né? Com 76 está faltando pouco. Mas nem todos têm essa oportunidade. Eu acho que depende da vida de cada um. Agora, fazer essa perspectiva para a longevidade, que vai ter mais idosos, eu não acredito nessa pesquisa. Vicente Falheiros, sociólogo estudioso no ramo da terceira idade, aponta uma consequência dessa longevidade na estrutura familiar. A sociedade está tendendo a uma maior longevidade e nós vamos ter que aprender a conviver com muitas gerações ao mesmo tempo, com tataraneto até um tataravô. Porque o Brasil hoje tem 11,2% de idosos. E daqui a poucos anos, 15 anos aproximadamente, já vai ter quase 20%. De acordo com o IBGE, em 2013, o Brasil já ultrapassou a marca de 200 milhões de habitantes. Vamos saber agora as opiniões dos mais jovens em relação à terceira idade e o que está sendo feito para incluir esta população mais experiente. Os jovens de hoje são uma juventude boa. Porque as gerações assim, estão melhorando. Se a mocidade souber se comportar e entrar não na faixa das drogas e bebidas, isso eu acho maravilhoso. É que eu acho sempre certo o que ela fala. O estudante de comunicação, Robson Leal de Souza, de 18 anos, revela sua visão na adolescência. Sempre falar, você tem que ouvir seus avós, não sei o quê. Eu achava que era, mas os avós são caretas, mas eles não sabem, o mundo deles hoje é diferente. Eu fui amadurecendo um pouco mais e eu percebi que não tem nada a ver esse negócio do mundo ser diferente. Para a estudante de arquitetura Camila Martim, os jovens têm um olhar quadrado em relação aos mais velhos. A gente tem uma visão mais quadrada deles, assim. Já tá no final da vida e não tem muito, assim, pra oferecer. Mas eu acho que não é assim, não. Eles já têm muita experiência, então a gente tem que aproveitar isso, sabe?
Aí, ultimamente, eles estão cada vez mais querendo, sabe, tá igual a gente, não querendo ficar pra trás, assim, sabe? Então, tem muitos por aí que fazem curso de informática, assim, sabe? Então, eles querem se modernizar, eles estão vendo que eles estão ficando um pouco pra trás, e eu acho bom, porque daí consegue ter os mesmos papos com a gente, de certa forma, né? Numa sociedade cada vez mais rápida, o ritmo natural da terceira idade acaba não acompanhando as novidades do mundo moderno. Na Universidade Metodista de São Paulo, o professor de informática Rodrigo Louro de Lima, de 22 anos, ensina o beabá da computação para os idosos. Mas o importante é assim, mostrar, ó, vocês são capazes de utilizar isso daqui. Pode ter mais dificuldade? Pode. Rodolfo, de 76 anos, agradece à Universidade Metodista que dispôs para ele projetos que lhe beneficiou. Quer dizer, isso me proporciona aqui alegria, relacionamento com novas pessoas. Você não fica confinado em casa sem fazer nada, não. Às vezes perderem o medo de sair na rua, entendeu? Às vezes chove, a maioria da sala não vem porque tem medo de sair na rua, escorregar, cair. Tem medo mesmo. Sim, antigamente não se falava muito assim, terceira idade. Porque tinha muito preconceito. Mas eu acho que vai da pessoa. Assim. Eu acho que é uma idade boa, depende da cabeça de cada um. Tinha uma mente aberta. Para a população idosa, existem ainda necessidades que precisam ser compreendidas e vivenciadas. Como de parar o nosso tempo, o nosso dia a dia, para ouvir dos nossos avós seus conselhos e suas histórias de vida. E foi nesse ponto que Camila Martim e Robson Leal concordaram. Tem alguns problemas na vida para passar, se você escuta deles, né, o que já passou, assim, pode tentar não cair nisso, né? Eu percebo isso com a minha relação com a minha irmã, porque ela tem 6 anos a menos que eu. E aí eu percebo que direto eu dou vários conselhos para ela, e ela fala, mas vai me dizer que quando você tinha a minha idade você não fazia isso. Aí eu falo, não, eu fiz isso e quebrei a cara. Se eu tivesse feito diferente, eu não teria sofrido tal coisa. Professor Rodrigo Louro ainda indaga. Qual foi a última vez que você sentou pra sua avó e ouviu uma história dela, contar quando era nova? Se você parar pra pensar, fala, quanto tempo que eu não sento e escuto uma história dessa? Camila Martim confessa que alguns conselhos não servem mais hoje em dia. Aí que tem conselho que assim é protetor, sabe? Então, por exemplo, não volta tarde de um passeio. Você vai lá. Ninguém tem mais liberdade de sair em certo horário na rua. O medo de perder o ente da família. A tendência de adiar os planos futuros está cada vez mais comum. Mas será que os jovens estão adiando também os planos para a terceira idade? Alguns se planejam, como Robson Leal. Mais do que ter dinheiro, eu acho que é importante você ter saúde. Eu quero chegar na idade deles, não precisar trabalhar. Pronto, assim, só curtir a vida. Tudo que eu trabalhei durante a minha vida inteira, ver os meus filhos bem-sucedidos também. Já para Camila Martim. Não adianta você fazer muitos planos assim, sabe? Eu acho que vamos viver o hoje, amanhã, a gente pensa amanhã mesmo, sabe? Claro que temos planos, claro, senão não estaria também fazendo uma faculdade. Eu quero me ver como minha avó. Quero viajar muito, sabe? Então é a fase, assim, de terminar a vida, assim, bem, sabe? Então, viajar, não ter nada de preocupação na cabeça e se cuidar, né? É um anseio de todos. Mais do que números, é necessário qualidade de vida. E você, meu jovem, de 18, de 30 ou de mais de 65 anos? Está preparado para a melhor idade?